O Tonho Robert mandou a última aqui, ó. Caio Fábio, por que Deus, que é amor, permite tanto sofrimento na Terra? E como saber qual o caminho certo para Deus? Jesus voltará logo? Bom, a primeira coisa é que os grandes sofrimentos na Terra não são de natureza espontaneamente natural e fenomenológica. Você vê as pessoas reclamando todo dia do tsunami, como se tivesse um tsunami por dia. Já tem o quê? 2 décadas o tsunami? Agora, o próprio tsunami, os tsunamis já acontecem no planeta geologicamente porque a Terra está viva. Se a Terra estivesse morta, não haveria tsunamis. E nós nos tornaríamos numa Marte sem vida nenhuma. O tsunami é pulsão de Gaia, é pulsão da Terra, mostrando que está viva. Placas tectônicas em movimento, é um coração pulsante. Agora, a gente está no caminho, né? Segunda coisa, você olha e vê e pergunta quais são as grandes catástrofes malignas do planeta. Elas tiveram a ver com o quê? Com os vulcões? São raridades. São sinal também de vitalidade planetária. Sem eles, nós nos extinguiríamos com uma rapidez extraordinariamente maior. Ou qualquer outro argumento de natureza natural cai no âmbito da vitalidade planetária, da saúde planetária. É como uma espinha que brota na cara de um adolescente. É como alguma coisa só que aconteceu de eu habitar em cima da espinha do adolescente, terráqueo. Agora, Jesus disse, a filosofia de Jesus é a coisa mais simples do mundo. Chegaram para ele e disseram, tu viste o que aconteceu na Torre de Siloé? Como 18 pessoas estavam subindo a torre, lá em Jerusalém, e a torre caiu sobre os 18, e eles morreram. Eles queriam inferir o fato de que aqueles caras eram mais pecadores por causa daquela calamidade. Aí Jesus disse, vocês estão dizendo o quê? Que aqueles ali eram mais pecadores do que os outros habitantes de Jerusalém por causa daquela calamidade? O que designa a calamidade não é o modo de morrer, mas sim o modo de viver. Vivam de maneira não calamitosa, porque a gente pode morrer de qualquer modo. Seja na cama, em silêncio, seja num acidente como o meu filho de 22 anos, seja porque foi esbagaçado na rua, porque um fator físico mais poderoso do que o suporte do meu corpo passou em cima de mim, ou qualquer outra coisa. Nada disso é algo que carrega o mal divino. Faz parte de existir no mundo físico, espaço-temporal. E parece que as pessoas têm uma dificuldade brutal. Todo mundo, no fim, queria que Deus fosse um jogador de game. E os crentes fossem aqueles seres marcados com superpoderes para Deus apertar assim o cara dar um pulo, pular o abismo, não sei o quê. Parece essa projeção do universo holográfico que se vem divulgando ultimamente por aí, que nada mais é do que uma reatualização teológica a partir do pressuposto digital, mas continua a ser calvinismo e arminianismo. Calvinismo dizendo Deus é soberano e poderoso, é o controlador do jogo, e o arminianismo não, o homem tem livre-arbítrio e tal, e vai. Agora, o pessoal que crê nesse universo da projeção holográfica está querendo um Deus interferente no livre-arbítrio humano ou na natureza. Eu digo que o acaso é o livre-arbítrio fenomenológico da natureza, é o que a gente chama de acaso. Acaso é a liberdade da natureza, que não é nem bem nem mal, é apenas um fenômeno. Se você estiver na reta, você pode ir, mano. E não é porque você estava na reta que você é mal. Nem que ou você não estava na reta que você é bom. Porque Jesus disse que ele, Deus, o Pai, faz nascer o sol sobre maus e bons, vir chuvas sobre justos e injustos.
Tudo depende de dia, de hora, de onde você está. E ninguém deve ser julgado pelo resultado de se o seu corpo foi mais ou menos esmagado, ou se você morreu mais cedo ou mais tarde, ou pela sua longevidade ou curteza de longevidade. Isso é tudo de uma palhaçada filosófica que não tem tamanho. E Jesus não lida com essas categorias. Então, o acaso. O acaso é a coisa mais linda do mundo, porque é a liberdade divina para os fenômenos da natureza, é a liberdade para a natureza continuar produzindo a vida. A vida é produzida no caos, nunca não foi. Sempre derivou-se do caos. Nós mesmos, do ponto de vista geológico, já experimentamos, quando eu digo nós, é a vida na Terra hoje, com constatação geológica e até arqueológica de um tempo para cá, já experimentamos 5 grandes devastações planetárias, onde quase que zerou tudo. Mas o que se originou dali foi um tipo de vida mais sofisticada, melhor e mais evoluída. Até o dilúvio do livro de Gênesis. Por que veio o dilúvio em Gênesis? Veio por causa de uma invasão extraterrestre de anjos, Benai Elohim, que está dito lá em Gênesis 6, que anjos, que o livro de Enoque chama de os vigilantes, se apaixonaram pelas filhas dos homens e quiseram procriar com elas e hibridizar a Terra. Faz sentido com 1.500 culturas do planeta dizem a mesma coisa. Você sabia? Não. 1.500. O que está escrito em Gênesis 6, que os Benai Elohim, os deuses, quiseram procriar com as filhas dos homens e gerar uma prole. Aí é igualzinho à história grega, dos titãs, dos gigantes, das anomalias, dos seres híbridos, a ponto de que Flávio Joséfos, historiador judeu, que pegou toda a história bíblica e escreveu para a compreensão greco-romana, diz lá, você acha, e quanto aos gigantes da antiguidade, ficais sabendo vós, ó gregos, que nada mais são do que aquilo que vós chamais de os deuses, os titãs, isso, aquilo, aquilo outro. A mesma coisa você encontra na América Latina inteira, você encontra na mitologia dos índios norte-americanos, você encontra na China, na Índia. Você lê a literatura grega, dos Vedas, dos outros livros considerados sagrados dos indianos, eles chegam a descrever, inclusive, os aparatos nos quais esses seres vieram. Eram todos seres que usavam aparatos, de tão sofisticado que era, em um negócio muito mais antigo do que a cronologia judaica consegue avaliar. Na cronologia judaica, que a gente deve entender como uma cronologia semítica, portanto, tem a finalidade de escrever a história semítica, está longe de ser uma cronologia universal. Aí o universo judaico, o mundo judaico, a humanidade judaica tem menos de 6.000 anos. Agora você vai à Turquia, a Göbekli Tepe, lá na Turquia, tem 15, 20 mil anos, uma estrutura mais perfeita em cortes de pedra do que Stonehenge, do que tudo, do que as pirâmides, do que a Esfinge. A Esfinge hoje já se está datando a Esfinge como muito anterior ao que se pensava, porque a erosão dela é toda aquática, não foi feita por areia e vento, mas por água, pelo grande dilúvio. Há uma quantidade enorme de coisas sendo descobertas, empurrando as origens humanas para tempos imemoriais. O próprio fato de que os Homo sapiens sapiens, hoje a gente sabe, conviveram com outros humanoides aqui no planeta. Nós não fomos os únicos exclusivos, nós somos os que sobreviveram. E nós temos DNA neandertal entre nós também.
E nós só estávamos no lugar certo, na hora certa, sobrevivemos a alguns cataclismos que eles não sobreviveram. Desenvolvemos alguns instrumentais que eles não desenvolveram. Mas você tem, por exemplo, no norte da Turquia, lugares com 80, 100 metros de profundidade que não são do período neolítico, são do paleolítico. Foram cavados com pedra. Cidades para 25 mil pessoas que se refugiaram ali em eras do gelo e sobreviveram com uma expertise de tecnologia extraordinária, sem sofrer nada do que se poderia sofrer. Hoje em dia seria uma devastação. Eles tiveram cabeça e tecnologia para essa sobrevivência. Então, mas um dia eu venho aqui para a gente conversar sobre esses assuntos que eu acho extraordinários. Legal, cara. A partir dos quais a história humana tem que ser toda recontada.